Ora, numa altura que estamos a 10 km da estação de serviço de Almodóvar, como aqui podemos ver nesta placa, já fizemos então 600 km praticamente, como ali podem ver, 600 km, ali o reflexo do sol pode não deixar ver muito bem, 600 km agora mesmo, média de consumo 22,8, o que digo-vos é um ótimo consumo considerando as circunstâncias em que viemos a conduzir, considerando que acabámos de atravessar nos dois sentidos uma serra enorme, muito exigente para os carros, considerando que, de acordo com o carro, estão 32 graus lá fora, no meu relógio dizem que estão 31, portanto não há uma diferença muito grande. Nós vamos aqui com o ar-condicionado ligado, vamos com os bancos ventilados, portanto este consumo é bastante aceitável. Ora bem, estratégia agora para fazer, não sei, provavelmente eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz no sentido contrário. Vou carregar aqui para conseguir chegar até Grândola. Em Grândola tenho vários carregadores e depois de Grândola carrego o suficiente para chegar aos carregadores da Ionity em Leiria. Eu precisava agora de uma boa sessão de carregamento. Ainda não conseguimos ver este carro dar os 200 kW de potência em nenhum dos carregamentos. É certo que só neste último carregamento aqui em Almodóvar é que isso seria possível, seja por causa da porcentagem de bateria que chegámos, seja pela capacidade do carregador, mas esperemos que agora, que também vamos chegar com cerca de 10% de bateria, como estima ali o carro, esperemos que agora consigamos obter uma boa capacidade de carregamento. Se eu tiver uma boa capacidade de carregamento, eu vou carregar aqui o máximo possível que eu conseguir até essa curva começar a cair, para depois carregar o menos possível em Grândola, local onde os carregadores, apesar de já existirem mais, são de menor potência. E a verdade é que muito trânsito, não estava à espera de, neste dia de semana, que não é meio de quinzena, não é fim de semana, que as pessoas usam normalmente para passar férias, muito trânsito em ambos os sentidos, ou seja, é agosto, não há dúvidas nenhumas. Falo convosco então agora quando estiver já a carregar ali nos carregadores de Almodóvar. Deixem-me já agora confirmar aqui qual é a disponibilidade de carregadores neste momento. Aqui diz que tem 12 carregadores, não pode ser, ele só tem 6 carregadores, tanto quanto me recordo, e estão 7 usados. Não percebo muito bem que informações é que aqui o Google Maps às vezes passa. Nisto é preciso ainda que a Google e a Polestar melhorem isto, porque já me deu aqui várias vezes informações que não estavam corretas, quer quanto ao número de carregadores, quer quanto aos carregadores disponíveis. E isso também pode fazer a diferença no momento de escolher um sítio para carregar. Vamos então, como vos disse, quando estivermos a carregar, já falo convosco. Ora, e já estamos a carregar, uma vez mais a 142 kW, não percebo o que é que se passa, chegámos com 9%, já estamos com 13%, as minhas contas dizem-me que eu preciso carregar 26% para chegar aos carregadores de Grândola. Vamos ver o que é que eu vou fazer, eu precisava mesmo de um bom carregamento, estes carregadores hoje não estão bons, aliás há um deles que aparentemente está avariado, está ali uma carrinha que não sei porque é que está ali, porque não está a carregar neste momento e por isso não sei muito bem como é que as coisas neste momento estão aqui a acontecer, o que é que está a causar esta menor potência nos carregadores. Vamos então continuar a carregar, 142 é a potência que parece que vamos conseguir, 143, claramente um problema qualquer aqui em Almodóvar com os carregadores. Seja como for, vamos obter o máximo que conseguimos, como digo, preciso de acordo com as minhas contas, de 26% de bateria, portanto vamos carregar até aos 30% e depois vamos embora. Ora, segundo aqui a aplicação Mio, carregar dos 9 aos 31% custa 33 euros na Mio, bastante caro. Na Prio 14 euros, vejam, menos da metade, na EDP 14 euros também, na Iberdrola 15 euros e por aí adiante até aos 17 euros e 14 cêntimos. Este é o preço, o valor que a aplicação aqui apresenta. Eu consegui ativar o carregamento com a aplicação, porém também há aqui uma falha qualquer de comunicação, porque a aplicação não conseguiu dizer quanto é que carregou, quanto é que custou o carregamento.
agora diz-me, não sabe que eu estou a carregar. Ele ativou o carregamento, já não é mal de todo, há sempre a possibilidade de usar o cartão físico, como vos digo, mas aqui algumas falhas, sem dúvida nenhuma. Vamos então carregar, reparem, 5 minutos e já estamos com 24%. Eu não sei se vou aproveitar aqui o mais possível aqui este 145 kW de potência, para depois evitar ter que estar muito tempo ali em Grândola a carregar, porque se os carregadores forem, como se diz, partilhados, de acordo com a aplicação estão 4 a ser usados, o que significa que eventualmente posso lá chegar e ter que partilhar potência e então ter que ficar só com 75 kW ou então ficar com 80 kW, dependendo do carregador que eu for usar. Portanto, enquanto eu conseguir aqui obter 145 kW de carga, eu vou continuar aqui a carregar e depois vou embora para ver se assim consigo reduzir. Reparem, mais 1 minuto e já estava pronto para me ir embora. 29%, reparem, neste momento tinha já energia suficiente para me ir embora e dirigir-me a Grândola. Mas eu vou continuar a aproveitar esta curva de 146 kW, pelo menos durante mais 5 minutos, para não perder depois tanto tempo ali em Grândola. Ora, já estamos de volta à estrada. Então, muito rapidamente explicar-vos o que aconteceu. Eu estava a carregar até aos 40%, ia carregar até aos 40%, ia desligar, mas uma das carrinhas que lá estava era do pessoal da manutenção da Ionity. Eu aproveitei para lhes perguntar se havia algum problema com os carregadores. Eles pediram para eu desligar o meu carregador e eles puseram à carga, portanto eu carreguei da minha parte até aos 40%, dos 9 aos 40%, e e depois dos 40% a 50% foram eles que ativaram o carregamento. Por isso é preciso ter isso em conta. Mas eu também não consigo neste momento dizer quanto é que me custou o carregamento da Zunder ainda. Agora, o que ele me disse é que aparentemente ele estava ali a fazer manutenção a um carregador que estava avariado, mas os outros, segundo o que o registro deles estava a dar, estava tudo bem. Mas estava a ser um BMW também a dizer que o carregamento tinha ido abaixo, que nunca tinha visto o carro dele a carregar a 200 kW e tinha chegado ali com pouca energia. Portanto, não sei. Aproveitou também para me dizer que para Leiria estão pedidos mais 6 carregadores para cada lado, o que é bom, isso é bom. Aqui para esta zona não. Marateca, provavelmente Albufeira também vai ter. Depois, Guarda, no final do ano vai já estar a funcionar, estão só agora à espera das licenças, das autorizações, aquela burocracia toda que nós por aqui vemos. Também disse que havia a possibilidade, a curto prazo, de os planos de subscrição da Ionity também valerem em Portugal, isto por força das negociações com o novo governo. Veremos como é que as coisas se vão processar. Nós vamos então conduzir até a Grândola, são 88 km, não é muito, eu carreguei mais do que precisava, como vos disse, eu bastava-me 26%, eu carreguei até aos 50%, já para evitar depois ali em Grândola ter que ficar muito tempo, se apanhar com um carregador de 80 kW. Tentei compensar aqui aquilo que eventualmente vou perder daquele lado. Mas tenho pena que ainda não tenhamos conseguido aqui nenhuma carga máxima do carro e, entretanto, vejam ali, já fizemos 619 km, média está nos 22,9 km por cada 100 km percorridos, a velocidade média é de 123 km e o tempo útil de condução são 5 horas e 12 minutos, numa altura em que já estamos com quase 6 horas e 20 minutos de viagem, ou 6 horas e 30 minutos de viagem. Ora, e numa altura em que estamos a pouco mais de 10 km da estação de serviço e dos carregadores de Grândola, o carro estima que cheguemos lá com 24%, recordo que nós carregámos mais do que era suposto, com o objetivo de ver se conseguimos poupar aqui algum tempo de carga nestes carregadores, porque ali carregámos a 150 kW, aqui não tenho a certeza que consiga carregar essa velocidade, e temos que definir aqui uma estratégia. Se estiverem ali praticamente todos os carros, ou se estiverem todos os carregadores ocupados, seguimos para Alcácer do Sal, lá só tem um carregador com 2 mangas de 200 kW cada um, se não estou em erro. O que é que nós fazemos? Ou esperamos aqui por carregador? É algo que, enfim, ainda tenho que decidir assim que chegar ali.
Vamos então continuar e falo convosco, se tudo correr bem agora, quando estivermos a carregar. Entretanto, só para que tenham como referência, lá fora estão 34 graus, é aquilo que diz o carro e é também aquilo que diz o meu relógio e o meu telemóvel. Vejo aqui 34 graus, portanto muito, muito quente. Aqui vou confortavelmente bem sentado, mas lá fora está muito calor. Ora, e já estamos a carregar. Estou a carregar a 100 kW, aqui o Hyundai Kauai já está muito perto do fim, espero que isso permita libertar-me potência para mim. Ali aquele Audi também está a carregar, ali aquele de 160 kW não o consegui pôr a funcionar e este só o consegui pôr a funcionar com o cartão. Já agora deixem ver quanto é que potência que este Audi está aqui a carregar, mas é bom que este liberte o carregador, que assim fica mais para mim. Vamos ver aqui, está a carregar a 145 kW, a 75%, era o que eu queria para mim. Este carro é uma máquina de carregamento, em termos de curva, muito, muito, muito plana. Vamos lá então, são 210 km que eu tenho que fazer até os carregadores da Ionity. Eu ainda não consegui nenhuma curva de carregamento interessante em lado nenhum. Estamos aqui a 100 kW, é melhor daquilo que conseguimos do outro lado, que foi de 80. As minhas contas dizem que eu preciso carregar 63% de bateria, 63%, eu tenho 26, cheguei aqui a 24, portanto não é preciso assim muito, 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 mas ainda é alguma coisa. Vamos então aguardar essa carga, vou aproveitar para ver se como alguma coisa. Ora, de acordo com a aplicação Mio, carregar aqui dos 24 a 70%, que é o que nós vamos fazer, custará 24 euros na Mio e o mais barato custa 17 euros. O mais caro é, de facto, a Mio, nos 24 euros e 45 cêntimos. Veremos depois quanto é que nos custa este carregamento, usando aqui a aplicação da Zunder. De acordo com aqui a aplicação, cada kilowatt fica a 49 cêntimos no SEM mais barato. Na Mio isso fica por 67 cêntimos, portanto se aqui tivesse a aplicação da Wenia seria mais barato que eu usar a Mio, mas se eu usasse aqui a da EDP, por exemplo, 52 cêntimos sairia esta mais barato que a aplicação da Wenia. Já quanto à Zunder, veremos depois quando terminarmos este carregamento. Estamos já com 35% e agora vejam, 146, já saltou para 146, que foi quando este carro aqui parece que terá atingido 100%. 145 kW é o que eu agora consigo ali obter, isso é ótimo porque aquilo que eu pretendo é carregar o mais depressa possível, 148 até. Será que vamos obter aqui mais potência de carga do que eu estava à espera? Isso é ótimo. É para carregar até os 70%. Agora é questão de aguardar. Numa altura em que já estamos aqui sozinhos, aqui o Hyundai Kauai esteve a carregar até ao 100%, não vejo problema nenhum nisso. O problema é que em termos económicos não é a melhor solução, porque aqui também se cobra ao tempo que se está a carregar. Esteve aqui um Zoe a tentar carregar neste posto sem sucesso nenhum e eu tentei carregar ali naquele, também não consegui. Estes dois postos sempre deram muitos problemas e pelos vistos continuam a dar os mesmos problemas. Eu de facto ali não consegui sequer qualquer tipo de sinal, deu-me logo erro. Aqui felizmente estou a conseguir carregar e agora estamos a carregar a cerca de 103 kWh, já não falta muito, como diria o Born is the name of the game, e vamos ver, 69% estamos mesmo a acabar. Vemo-nos já a caminho dos carregadores da Ionity em Leiria, onde espero vamos fazer o último carregamento. Ora, já estamos de volta à estrada, estamos a 205 km do posto e o carro diz que temos autonomia para 210 km, mas as minhas contas dizem-me que não, e vejam, de facto, eu disse que precisávamos de 63%, carregámos até aos 70%, ali chegou a entrar no 71%, e o carro diz que chegaremos com 6%. Estas são as minhas contas, mais coisa, menos coisa, para esta média de consumo que nós estamos aqui exatamente, 23.4. Se passar desta média, as coisas começam a ficar um bocadinho mais complicadas. No exato momento em que eu estava a sair dali, estava a chegar uma equipa de manutenção dos carregadores e iam abordar o carregador de 160 kW. Portanto, aquele carregador estava, de facto, com problemas de conexão de alguma espécie, porque a equipa, como digo, estava a chegar.
Vamos então agora continuar. Eu imagino que neste momento a aplicação da Zunder tenha reconhecido o carregamento, apesar de eu ter iniciado com o cartão, porque com a aplicação eu não estava a conseguir iniciar o carregamento, mas com o cartão consegui. Porquê? Porque desta vez ele deu-me sinal de que o carregamento estava a iniciar e deu-me também sinal de que o carregamento havia terminado. Agora, bem, agora o objetivo é, estamos a 188 km dos postos de carregamento da Ionity em Leiria. O carro estima a autonomia de 200 km, estamos neste momento a consumir 23,5 kWh por cada 100 km percorridos. Vejam ali aquela temperatura, 34 graus, isto é péssimo para o carro, no meu relógio até diz 35 e o carro estima que chegaremos com 7% de bateria. Veremos o que é que vai acontecer. Eis que chegamos de novo a 1 e vejam o vento que está. Nós temos vindo a conduzir contra o vento ou com ventos laterais e isso tem cobrado aqui os seus dividendos no consumo, 24,1 kWh por cada 100 km percorridos. Recordam-se que eu carreguei até 70%, pois bem, eu tinha calculado que eu precisava com um consumo de 23,5 de 63% de bateria e carreguei até 71%, isso significa que dei-lhe ali um buffer de 7%, só que este consumo tem vindo a comer aqui o meu buffer e neste momento o carro diz que eu chegarei aos carregadores da Ionity com 1% de bateria, com 2% de bateria, que não é exatamente o ideal, mas é bem ao estilo aqui do canal. É verdade que eu posso carregar agora aqui em Aveiras e também tenho uns carregadores de Santarém daqui a cerca de 30 km. Veremos o que é que acontece. Eu só queria parar nos carregadores da Ionity. Da forma como as coisas vão, eu conto conseguir chegar ao Porto em menos tempo do que eu demorei a conduzir o Mercedes EQE. E isso é dizer muito, mas para isso é preciso que eu consiga chegar ao carregador naturalmente. Vamos ver como é que as coisas se vão desenvolver. Eu tenho lido os vossos comentários no que diz respeito ao teste que fizemos com os vários carros elétricos neste percurso e tenho lido as críticas que vocês fizeram aos carros Tesla, dizendo que não otimizaram bem as coisas, fizeram as coisas mal. Bem, o objetivo era mostrar várias coisas e uma delas era mostrar que se dependermos exclusivamente da rede Tesla, da forma como estão as coisas em Portugal, a rede Tesla não responde às necessidades que hoje em dia se tem. Se a rede pública não responde, a rede Tesla também não responde. Isto porque há pelo menos 4 anos que não há qualquer novo desenvolvimento, quer no que toca à construção de novos carregadores, quer no que toca à substituição dos carregadores já existentes por versões 2, por versões 3, por exemplo, ou versões 4. Por isso peço-vos que não sejam justos com quem fez a viagem, até porque eram 3 Teslas e 3 Teslas tinham missões diferentes. Um deles tinha que só carregar fora da rede Tesla, o Standard Range Island, e eles foram, em termos de eficiência, os Teslas foram os mais eficientes, não tenham a menor dúvida. Ora bem, e numa altura em que estamos a cerca de 10 km, está ali a placa dos 10 km para o posto de carregamento da Ionity em Leiria. Bem, isto está cada vez mais renhido quando comparado com os carros com que fiz o desafio. Vejam ali, 10 km a Ionity de Leiria e o carro estima que chegaremos lá agora com 7%. Nós conseguimos, vejam, vento forte, seja prudente, muito vento, de facto. O carro conseguimos baixar o consumo um bocadinho para 23,7, baixei um bocadinho a velocidade, mas a verdade é que as coisas estão mesmo ao rubro. Temos ali 27 km de autonomia, nos quais eu confio completamente, portanto não há dúvidas nenhumas que vamos conseguir chegar ali ao carregador. A questão é saber agora como é que vai ser, se me estar à espera, se não, ainda agora consultei aqui a Google, tinha um carregador livre, mas isto é tão dinâmico, estes carregadores, que o que é verdade agora, no instante seguinte, já não é.
É a última paragem, a seguir estamos a 200 km, nem isso, a 200 km de casa, 200 km, as minhas contas estimam para um consumo de 25 kWh, precisamos de 63%, portanto vou carregar até aos 72%, talvez, e depois sigo a viagem. Este vai ser aquele carregamento que eu preciso que seja mesmo eficaz, mesmo eficiente e, de preferência, que não tenha que esperar para carregar. De outra forma, não vou conseguir bater o tempo feito pelo Mercedes, que, se não estou em erro, foi de 11 horas e 15 minutos. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ora bem, estamos a carregar já há 5 minutos e esta é a velocidade máxima que já vimos hoje, carregar 167 kW. O carro está a 26%, 27%. Vamos então aqui carregar até aos 72%, 73% talvez, para garantir. Isto vai ser muito justo conseguir fazer o mesmo tempo do Mercedes EQE. O carro não está aqui na melhor posição, mas é o que é. Agora continua a subir, isto é ótimo. Nunca vimos no dia 2 velocidades tão altas. Vamos ver o que é que daqui resulta. Eu, em todas as circunstâncias, naveguei, estamos ali com 29%, em todas as circunstâncias eu naveguei para o carregador. Este carro devia ter uma forma de me dizer que está a fazer pré-condicionamento, ainda que seja de forma automática, e também uma função que é essencial é dizer ao condutor a temperatura da bateria e informando se está na zona ideal ou não para carregar. Isso seria o que todos os carros iam te dizer. Este aqui não diz. O único carro, ou dos poucos carros que eu conheço, aliás, há mais um ou dois que dizem como é que é a temperatura, qual é a temperatura da bateria. É ali aquele posto, que eles estavam com dificuldade a carregar, tive-lhes ali a dar mais ajuda. O senhor é que devia andar a perseguir. E por isso vamos aqui ver. Vamos carregar então até aos 72% e depois seguimos a nossa viagem. Já falo convosco. Ora, enquanto aguardamos para carregar, é curioso, este Porsche que tem uma velocidade de carregamento esta aqui ainda é a versão anterior, é a geração 1, que anda ali nos 270, estava a carregar a 160 kW. Nenhum carro aqui tem estado a carregar nas suas potências máximas, mesmo tendo chegado com pouca energia. Depois é curioso, este Hyundai Kauai encontrei em Grândola, estava a carregar, era o que estava ao meu lado. Aquele BMW tinha encontrado na Ionity de Almodóvar, no sentido sul-norte, e portanto é curioso, de facto, as pessoas vêm-se obrigadas a parar nos mesmos sítios para carregar, independentemente dos carros que tenham. E aqui o Hyundai Kauai chegou com 33%, ele saiu de Grândola com 66%. Isso também significa, uma vez mais, que as pessoas acabam por se ver obrigadas a carregar nos mesmos sítios, e isso põe muita pressão sobre os locais de carregamento. E também é assim, porque lá está, os carregadores não são em número suficiente, nem oferecem as potências adequadas. Por exemplo, aquele Hyundai Kauai carrega a 77 kW de potência máxima e está a carregar em carregadores de 320 kW, mas ele não tem outra hipótese. Vejam aqui o Porsche está a carregar com 49%, está a carregar a 131 kW, eu não sei se é visível. Aqui tem um carro que carrega 260, 270 kW. O Skoda aqui está, o BMW que chegou agora, vamos ver a que velocidade é que está a carregar. Já agora, por curiosidade, nós estávamos agora a carregar a 130 e temos aqui o ID4 também a carregar. O BMW chegou aqui com 12%, está a carregar a 186, bastante bom, muito próximo daquilo que é o seu valor máximo, que é de 205 kW. Já agora aqui o ID4, que eu julgo que a velocidade máxima é de 175 ou 185, vamos ver, está com 54%, está a carregar a 127, bom valor, e nós estamos a carregar com, vamos ver, estamos com 54%, estamos com 120, portanto muito próximo o valor de carregamento entre este carro e o ID4, ainda que na realidade os valores máximos de potência sejam diferentes. Este carrega a 205 na sua capacidade máxima e aquele, se não estou em erro, é 175 ou 185, mas depois no final, mais importante, eu tenho dito sempre isso, mais importante que o pico de carregamento é a curva de carregamento. Quanto mais plana for essa curva, melhor será. Entretanto, já carregámos então
16 minutos, mais um bocadinho e vamos embora. O objetivo é sair daqui com 72%. E são, neste momento, 17 horas e 2 minutos, o que significa que muito provavelmente já não vamos conseguir fazer o tempo do Mercedes EQE, mas não vamos ficar assim muito longe. Ora, já estamos de volta à estrada e atingimos agora as 10 horas de viagem, são 17 horas e 32 minutos, saímos às 7 horas e 32 minutos assim do Porto, mais coisa, menos coisa, são 10 horas que ali aponta. Nós ali carregamos até aos 69% de bateria, porque as minhas contas diziam-me que eu precisaria no máximo de 60% de bateria, com um consumo na casa dos 25 kWh por cada 100 km percorridos, que é um consumo que nós nunca obtivemos aqui em toda a viagem. Mas na pior das circunstâncias esse seria o consumo e, portanto, vamos aqui... tivemos aqui um buffer já mais generoso, se calhar até que devia ter carregado um bocadinho menos do que carreguei. Será que ainda vamos conseguir chegar em tempo inferior àquele que fizemos com o Mercedes EQE? Estamos a 130 km de viagem, estamos, lá está, a 1 hora de casa, falta mais ou menos 1 hora para chegarmos, tudo depende do trânsito, tudo depende de como as coisas fluírem. Vamos então continuar aqui com a nossa viagem e veremos agora o que é que nos vai aguardar, o que é que nos aguarda se somos ou não somos capazes de bater inclusive o tempo do Mercedes EQE. Ora, estamos a chegar ao fim da A1, estamos a sair aqui nas portagens do Porto, estamos a 22 km do nosso destino, são 18 horas e 21 minutos, ou seja, estamos a tocar ali nas 11 horas de viagem, muito perto daquilo que fizemos com o Mercedes EQE. O Mercedes EQE fez 11 horas e 15, se não estou em erro, mas agora tudo vai depender do trânsito que nós vamos encontrar. É dia de semana, apesar de ser agosto, e por isso a possibilidade de encontrarmos trânsito à entrada do Porto é real. Também encontramos um bocadinho com o Mercedes EQE. Vamos ver o que é que aqui acontece. O carro diz que chegaremos ao nosso destino com 10% de bateria. Nós estamos neste momento com 16% e a média de consumo está ali nos 24 kWh por cada 100 km percorridos. Falo então agora convosco quando estivermos mesmo a chegar ao ponto final deste teste. Ok, estamos exatamente em cima da ponte da Arrábida, há um acidente ali à frente, não vamos imputar isso aqui ao carro, 11 horas e 1 minuto para chegar ao Porto. Absolutamente fantástico como é que aqui o carro conseguiu fazer este percurso em menos tempo do que o Mercedes conseguiu fazer. É certo que o Mercedes foi até o Mar Shopping, e isso são mais 8 minutinhos a partir daqui, se as coisas fluírem normalmente, e nós apanhámos, também recordo-me, apanhámos algum trânsito, vejam aqui, uma vez mais, 11 horas e 2 minutos, portanto menos 15 minutos, mais coisa, menos coisa, se não estou em erro, do que o que fizemos com o Mercedes EQE. Nós vamos continuar aqui o percurso até ao ponto que eu defini como sendo o ponto final, que é o Pingo Doce ali de Ramaldo, onde normalmente eu costumo terminar todos os meus testes, e já falo convosco, mas não podia deixar de anotar isto mesmo. Estamos em cima da ponte da Arrábida, ali o Porto, e chegámos aqui, fizemos já 1075 km, muito bom, média final de consumo 23.9, é capaz de baixar ainda um bocadinho mais, fantástico, parabéns aqui ao Polestar 2. Já falamos daqui a pouco quando tiver parado o carro. Ora então, e cá estamos, o Polestar a carregar aqui nos carregadores da Iberdrola, era o que estava disponível, todos os outros que eu costumo usar estão a ser usados, estamos a carregar
101 kW com 64% de bateria. Estava aqui um Volvo XC40, estive na conversa com o seu condutor, inclusive ele terá visto o vídeo que eu fiz com o Volvo XC40 quando fiquei parado na autoestrada em Grândola. Ora bem, então como é que é possível que este carro tenha feito Porto, Algarve, Porto em menos tempo que o Mercedes? Ok, vamos dar de barato que da Ponta Rábida ao Mar Shopping são mais 8 minutos em circunstâncias normais, o que significaria que estaremos a falar de 11 horas e 8 minutos. Se não estou em erro, o Mercedes EQE fê-lo em 11 horas e 15 minutos. O que é que houve de diferente? Estamos a falar de dois carros com baterias muito diferentes em termos de tamanho. O Mercedes EQE, e eu adoro o Mercedes EQE, o Mercedes EQE tem uma bateria de 96 kWh aproveitável. Este tem uma bateria de 79. Há quase aqui uma diferença de 20 kWh entre um e o outro. O que é que houve diferente, antes de mais, nestes dois testes? Desde logo o tempo de espera. Este carro nunca teve que esperar para carregar hoje. Ao contrário do Mercedes, é que eu fiz as contas, perdi cerca de meia hora à espera para carregar. Meia hora é muito tempo. É óbvio que esta viagem neste carro não foi feita sem as suas vicissitudes. Eu também tive problema em Grândola para carregar, num posto num lado e no outro. Aliás, Grândola é sempre uma enorme dor de cabeça para podermos carregar. E as melhorias que foram feitas para mim são insuficientes. Mas este teste veio demonstrar que nos carros elétricos há mais história para além da autonomia que um carro elétrico possa fazer. Não há dúvidas nenhumas que o Mercedes EQE tem maior autonomia que este carro. Estamos a falar de cerca de 70 km ou 80 km à mesma velocidade. Isso é muito quilómetro. Mas num país como o nosso, com uma rede de carregadores tão deficitária como ainda é aquela que nós temos, essa diferença esbate-se um bocadinho. Porquê? Porque o Mercedes EQE nunca conseguiu carregar nos sítios onde melhor podia tirar o sumo da vantagem do tamanho da bateria. É verdade que este carro hoje, por exemplo, nunca conseguiu carregar à sua potência máxima, à sua velocidade máxima, que é 204 kW, que é superior àquela que o Mercedes EQE tem. Mas o facto de nunca termos tido que parar para carregar permitiu que, mesmo com piores valores de carregamento, o Mercedes EQE conseguiu pô-lo a carregar várias vezes a 170 kW, este não, ele fez 6 carregamentos enquanto o Mercedes EQE fez apenas 2, o tempo de espera para carregar vaticinou a vitória deste carro. Eu vou continuar a fazer mais alguns testes destes, não com todos os carros, mas com alguns carros que eu acho interessantes. E estamos a falar deste carro, que é a versão com 2024, com tração às 4 rodas, mas que hoje, com a nova forma como as coisas estão pensadas, o motor da frente pode desligar-se. Este carro é muito mais eficiente do que a primeira versão. O Mercedes EQE foi mais eficiente que este carro. Portanto, há aqui vários elementos que tornaram possível que este carro tivesse feito a viagem mais rápido. Eu vou tentar, aliás, um dia mais tarde, voltar a fazer a viagem com o Mercedes EQE, numa circunstância em que eu possa carregar onde efetivamente pretendo. Outra coisa que veio mostrar é que de junho para cá, portanto no espaço de 2 meses, quase, houve uma melhoria considerável na rede de carregamentos das autoestradas principais A1 e A2, mas essas melhorias são insuficientes. Não consigo perceber, uma vez mais, o processo de decisão de quem faz aquele investimento. Pôr em Grândola, de um lado e do outro, carregadores que partilham 300 kW de potência por 4 mangueiras é, na minha perspectiva, um erro. Eu espero que eles consigam aumentar a potência. 150 por mangueira já é aceitável, o mínimo devia ser 200. Depois, sítios como Alcácer do Sal, onde, por exemplo, só temos um carregador com 2 mangueiras de 200 kW, é insuficiente, não faz sentido nenhum. Assim como em Aljustrel também só lá temos uma, se não estou em erro. É preciso continuar a investir. Leiria, a Ionity vai ter mais carregadores, isso é bom, mas uma vez mais, por exemplo, a A10 e a A13 não têm carregadores como deve ser. Eu volto a dizer, se tivesse uma estação de serviço numa daquelas duas autoestradas, na A10 ou na A13, vos garanto que eu punha lá 10 carregadores destes de 150, de 200 kW e teria muita clientela, porque eu volto a dizer também, se eu passar uma estação de serviço que
em que os carregadores não funcionam, não me satisfazem, pois bem, eu vou evitar carregar nesse sítio e parar nesse sítio e procuro outros. Daí Leiria ser tão procurado hoje em dia pelos carros elétricos, porque mesmo com a procura elevada que há, aqueles carregadores conseguem responder com prontidão àquilo que se exige. A Tesla em Portugal continua deficitária pelas razões que nós já sabemos. Em súmula, o que é que nós temos aqui? Temos um bom carro, um carro que é muito confortável em todas as circunstâncias, muito seguro, mesmo quando se lhe espreme tudo o que ele pode dar. Este carro é muito, muito bom, não é perfeito, aqui algumas coisas precisam de ser melhoradas, sem dúvida nenhuma. Tenho pena que o preço praticado ainda haja uma diferença muito considerável quando comparado com a Tesla. Eu preferiria que este carro fosse mais barato, ou, não sendo possível, preferiria que a Polestar oferecesse aqui, por exemplo, formas de financiamento ou de aquisição em renting ou em leasing muito mais agressivas. Eu, se pudesse pagar este carro em renting, pagando o que pago pelo meu Tesla Model 3, eu optava por este carro sem pensar duas vezes, porque em muitos aspectos está muito melhor insonorizado, tem melhor qualidade de construção, este carro não tem um barulhinho que se lhe possa apontar e em 3 dias eu fiz mais de 2000 km com o Polestar 2 Performance e só posso dizer bem deste carro como carro. Há melhorias consideráveis também já na componente elétrica, o facto do motor da frente se desligar ajuda e de que maneira. Este carro está muito melhor quando comparado com a versão de início. Depois, quanto à Zunder, bem, a Zunder é um operador que se veio instalar também agora em Portugal, funciona em Espanha e em França. O problema da Zunder em Portugal é o facto de, enfim, se calhar porque está ainda numa fase de entrada, ainda não estar aqui a funcionar a 100%. Há coisas muito positivas com a Zunder, gosto do facto de a Zunder ter um cartão físico, que funcionou sempre que a aplicação não funcionou. E eu já reparei que sempre que eu estou com um carregador que tem mais que um cabo associado, a aplicação tem dificuldades em ativar o carregador. Se só tiver um cabo, a aplicação ativa o carregador. Também já verificámos que há circunstâncias em que o carro está a carregar e começou a carregar com a aplicação, mas depois a aplicação não reconhece que está a carregar. Há aqui alguma falha de comunicação entre a aplicação, seja quando o carregamento se inicia com o cartão, seja quando se inicia com a própria aplicação. Pode ser alguns problemas de conectividade que importa a calcular. Aspecto positivo também da Zunder, o facto de não me cobrarem nada, isto é, de não fazerem nenhum pedido de autorização prévio ao meu banco de nenhuma importância para eu poder carregar. Isso é relevante porque se eu fizer, como hoje fiz, 6 carregamentos, e se, por exemplo, como faz a Wenia, se me fizerem um pedido de autorização na casa dos 40 euros, isso significa que ao fim de 6 carregamentos eu tenho aqui um valor considerável de dinheiro que está cativo sem eu poder utilizar. A Wenia não faz isso, talvez porque eu lhe possa associar o meu Apple Pay ou o Google Pay e, portanto, só me cobram efetivamente aquilo que eu estou a usar. E isso é bom. Eu gostaria que a Zunder, porém, oferecesse aqui uma flat rate de preço, como já acontece, por exemplo, com a Wenia. Isto faria toda a diferença. Nós olhamos para a aplicação, ela apresenta muita informação no que diz respeito ao preço, mas eu no final fico sem saber quanto é que me vai custar o quilowatt-hora carregado e para mim essa é a informação relevante para eu poder comparar com outros operadores. E se a Zunder quer que os portugueses optem pelo seu serviço, eu acho que passará por ser mais clara no valor a cobrar por quilowatt-hora carregado, fornecendo toda a informação que eles fornecem, mas depois no final dizer, isto significa que este carregador tem este custo por quilowatt-hora carregado. Isto se não fizerem o sistema de flat rate como eles têm em Espanha e como eles têm em França, se não estou em erro. Eu sei que o nosso sistema complica um bocadinho as coisas, oxalá também muda depressa, mas enquanto está, por exemplo, a Wenia foi mais ousada nessa matéria, disse, é este o valor e pronto.